Qual é o significado preciso de 24 graus Celsius? Qual é sua medida? Durante a maior parte da história humana, responder a essa pergunta era praticamente impossível. Mesmo Anders Celsius, o criador da escala Celsius, não conseguia fornecer uma resposta clara sobre o que exatamente a temperatura representava. Isso se deve ao fato de que, até meados do século XIX, a temperatura era um conceito puramente experimental. Todo o nosso conhecimento sobre temperatura era baseado em experimentos, incluindo a própria escala Celsius que usamos até hoje. Anders Celsius estabeleceu 2 pontos de referência para criar sua escala: o ponto de ebulição e o ponto de congelamento da água. Atualmente, pensamos em 100 graus Celsius como o ponto de ebulição da água e 0 graus Celsius como o ponto de congelamento, mas originalmente era o contrário. Essa inversão ilustra o quanto as escalas de temperatura que usamos são arbitrárias. O verdadeiro significado físico de uma temperatura em graus Celsius é simplesmente quão próximo ou quão distante a água está de congelar ou evaporar. Isso pode parecer simples, mas foi extremamente frustrante no contexto da Revolução Industrial, quando o conceito de temperatura se tornou mais relevante. Descobrimos que quando 2 objetos de diferentes temperaturas entram em contato, o mais quente esfria e o mais frio se aquece, até alcançarem o equilíbrio térmico. Além disso, aprendemos que altas temperaturas podem ser úteis para realizar trabalho, como no funcionamento de motores, muitos dos quais ainda hoje se baseiam na produção de vapor a partir da água aquecida. No entanto, naquela época, o calor era um conceito ainda menos compreendido do que a temperatura. A mudança de paradigma veio quando percebemos que a temperatura não é apenas uma medida arbitrária baseada na água, mas sim uma propriedade fundamental da natureza, que pode ser estudada de forma abstrata ou associada às leis mais profundas da física. A introdução da escala Kelvin trouxe a ideia de uma temperatura absoluta, com um ponto de partida definido como 0 absoluto, a menor temperatura possível. Essa ideia é poderosa, pois demonstra que a temperatura é uma característica fundamental do universo, não dependendo das propriedades específicas dos materiais. Antes de explorarmos isso mais a fundo, peço que se inscreva no canal, caso goste desse tipo de conteúdo. Sua contribuição é fundamental para o meu trabalho. Basta clicar no botão de inscrição abaixo. A escala Kelvin, ao contrário da escala Celsius, define o 0 absoluto como sua base, em vez da temperatura em que a água congela. Para compreender a origem da escala Kelvin, é necessário entender os motores, que são essenciais para compreender como a energia se movimenta na natureza e como ela pode ser utilizada para realizar trabalho e impactar o mundo. Todo tipo de energia é ou trabalho ou calor. Um motor termodinâmico é um dispositivo que converte calor em trabalho. Um tipo importante de motor é o motor de Carnot, cuja eficiência depende apenas das temperaturas dos processos envolvidos, não do material do qual o motor é feito. O motor de Carnot é capaz de gerar trabalho transferindo calor de uma fonte quente para uma fonte fria, independentemente da natureza específica dessas fontes. Além disso, é o motor mais eficiente possível, e sua eficiência atinge 100% quando opera entre uma temperatura finita e o 0 absoluto. O 0 absoluto foi definido como a temperatura que torna o motor de Carnot 100% eficiente. Essa é a base da escala Kelvin, que é muito útil para cálculos em termodinâmica. Além disso, a compreensão moderna dos átomos e moléculas nos permite dar uma definição mais intuitiva de temperatura. A temperatura é uma medida da energia no movimento dos átomos e moléculas da matéria.
Cada átomo e molécula possui uma energia associada ao seu movimento. E a temperatura mede o movimento médio desses componentes microscópicos da matéria. A temperatura, vista microscopicamente, é uma medida da velocidade média. O zero absoluto representa o limite natural do movimento, onde todas as partículas estão completamente imóveis, tornando impossível reduzir ainda mais a temperatura. Essa é a segunda definição do zero absoluto, que é a completa ausência de movimento. O interessante é que essa definição, alcançada através da análise de motores, é equivalente à definição que se baseia no movimento de átomos e moléculas. É fascinante porque essas duas abordagens para entender o zero absoluto são completamente distintas. Uma envolve a eficiência de motores, enquanto a outra trata dos movimentos das partículas microscópicas. Essas duas definições nos fornecem as duas primeiras propriedades do zero absoluto: a possibilidade de motores perfeitos e a imobilidade total das partículas. Vamos iniciar a nossa jornada com o mundo ao nosso redor como ponto de referência, ou seja, a temperatura ambiente. Isso equivale a aproximadamente 300 Kelvin, o que corresponde a quase 27 graus Celsius. Nada parece mudar muito. Os gases continuam gasosos, a água permanece líquida e as paredes permanecem sólidas e firmes. No entanto, a primeira mudança significativa ocorre quando atingimos os 273,15 Kelvin, ou seja, 0 graus Celsius. Aqui, a água congela, e esse fenômeno é conhecido como transição de fase. As propriedades dos materiais são fortemente influenciadas pela temperatura, e certas variações de temperatura causam mudanças drásticas e súbitas nas propriedades do material. A solidificação da água em gelo é um exemplo claro de transição de fase. Mas não vamos parar por aí. Vamos descer ainda mais, até atingirmos os 183 K, o que corresponde a cerca de menos 90 graus Celsius. Agora sim, está muito frio. Essa é a temperatura mais baixa já registrada na Terra, e aqui é onde começam a ocorrer mudanças mais radicais. A maioria das reações químicas essenciais para a vida não ocorrem mais a essa temperatura. Isso ocorre porque as reações químicas exigem uma quantidade mínima de energia das moléculas envolvidas para ocorrerem. Muitas reações químicas aumentam em frequência com o aumento da temperatura e diminuem com a diminuição da temperatura. Isso explica por que tendemos a desenvolver febre durante infecções. A febre aumenta nossa temperatura corporal, acelerando nosso metabolismo, que é a taxa de reações químicas em nosso corpo. Isso permite que nosso corpo combata a doença de forma mais eficaz. Temperaturas extremamente baixas como essa tornam impossível para a química da vida funcionar, especialmente para organismos macroscópicos como nós. Além disso, a uma temperatura tão baixa, outra transição de fase começa a ocorrer, menos óbvia, mas igualmente importante. Muitas propriedades dos materiais, incluindo a resistência de sólidos a impactos, dependem da temperatura. Em temperatura ambiente, os sólidos são maleáveis e resistentes, o que significa que requerem uma quantidade considerável de energia para serem danificados. No entanto, em baixas temperaturas, materiais que normalmente são extremamente resistentes podem se tornar incrivelmente frágeis. Isso representa uma transição de fase, de maleável para frágil. Materiais em estado frágil são muito mais suscetíveis a danos, e mesmo pequenos danos microscópicos podem se transformar em grandes problemas.
Essa transição já causou incidentes graves, como o caso do navio Liberty, que navegou em águas extremamente frias sem ter sido construído para temperaturas tão baixas. O metal do casco sofreu a transição de fase de maleável para frágil, resultando em uma rachadura gigantesca que dividiu o navio ao meio. E tudo isso acontece ainda a uma distância de 180 graus do zero absoluto. E aqui, até mesmo o que parecia sólido e robusto perde essas características. A temperatura realmente tem um impacto transformador em tudo. Então, vamos continuar a descida até atingirmos os 77 Kelvin, aproximadamente menos 196 graus Celsius, apenas 77 graus acima do zero absoluto. Essa é a temperatura em que o nitrogênio se torna líquido. O nitrogênio é o componente principal da atmosfera terrestre e, nessa temperatura, ele muda para o estado líquido. Isso significa que a própria atmosfera do nosso planeta se tornaria líquida, cobrindo toda a superfície em uma camada de 12 metros de nitrogênio e oxigênio líquidos. No entanto, ainda podemos prosseguir até chegarmos à temperatura em que o hélio se transforma em líquido, que é apenas 4 Kelvin, ou aproximadamente menos 269,15 graus Celsius. Essa temperatura é de grande importância para a ciência moderna, pois é a partir dela que os efeitos quânticos começam a se tornar proeminentes. É tão baixa que até mesmo alguns efeitos quânticos macroscópicos podem ser observados. Os materiais eletrônicos que conseguem suportar a contração térmica extrema resultante dessa diminuição de temperatura se tornam supercondutores. Isso significa que você não precisaria se preocupar em resfriar o seu computador. Não porque estamos apenas 4 graus acima do zero absoluto, mas porque os supercondutores permitem que a corrente elétrica flua sem resistência, o que evita o superaquecimento dos dispositivos eletrônicos. Além disso, diversos materiais metálicos passam a flutuar sobre ímãs, graças a outro efeito dos supercondutores. Essa temperatura também faz com que o hélio líquido se comporte como um superfluido, fluindo sem qualquer resistência e até mesmo capaz de escalar paredes. E, finalmente, aqui chegamos ao zero absoluto, que corresponde a aproximadamente menos 273,15 graus Celsius. Nesse ponto, todas as partículas devem parar completamente. A principal implicação disso é que quanto mais próximo do zero absoluto a temperatura estiver, mais fácil é aquecer um objeto. No exato zero absoluto, qualquer quantidade mínima de calor aumentaria a temperatura, ou seja, alcançar o zero absoluto é impossível. Mesmo que o planeta seja resfriado até esse ponto, ele sairia do zero absoluto imediatamente, pois qualquer quantidade mínima de energia seria suficiente para aumentar a temperatura novamente. Até mesmo a radiação cósmica de fundo, que está apenas cerca de 2 graus acima do zero absoluto, serviria como uma fonte de calor para aquecer qualquer coisa que estivesse no zero absoluto. Mesmo as interações magnéticas extremamente fracas entre o núcleo atômico e seus elétrons seriam capazes de elevar a temperatura do zero absoluto para algo ligeiramente acima dele. Não é possível permanecer no zero absoluto e, mais ainda, nem sequer é possível alcançá-lo verdadeiramente. Isso é descrito pela terceira lei da termodinâmica, que afirma que é impossível resfriar algo até o zero absoluto. Essa visão nos leva a entender que o zero absoluto não é um estado que podemos alcançar com paciência e os equipamentos adequados. Ele funciona mais como uma temperatura infinitamente negativa. Podemos sempre resfriar um objeto um pouco mais, atingindo 0,1, 0,01 ou até mesmo 0,01 Kelvin, mas nunca chegaremos ao zero absoluto.